Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Bom, mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está queimando no meu coração. Nesses dias de férias, Deus falou muito comigo sobre o nosso posicionamento em Deus. E o tema da mensagem de hoje é: os problemas são de Deus. Porque nós temos muitas vezes a ideia, né, que onde tem problema não tem Deus. E na verdade não é isso que a Bíblia diz. Quando nós não vivemos na prática do pecado, quando nós vivemos uma vida correta, ainda assim nós passamos por problemas. Ainda assim nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Só que o que Deus tem falado comigo é que nós, como igreja, não estamos preparados para esse entendimento. Nós vivemos um relacionamento com Deus, nós vivemos um cristianismo que muitas vezes é baseado nas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. E quando a gente vê sinal de problema, quando a gente vê sinal de enfermidade, quando a gente vê sinal de crise financeira, problema no casamento, dificuldade profissional, a gente já começa a entrar em crise fazendo perguntas do tipo: onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que a minha vida não é como a do fulano? Por que as minhas situações, as minhas conquistas não se mantêm? Por que de tempos em tempos eu sou levado ao deserto para passar por um problema, uma tribulação? E o que eu quero trazer para você, querido, é aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Deus tem falado para mim: Roberta, se você quer viver um novo nível de profundidade na minha presença, você precisa ter uma nova revelação de quem eu sou. Você precisa entender que eu estou com você, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. E que eu estou com você, tanto quanto você está no vale, quanto você está no monte. Quando as coisas estão super favoráveis a você, mas também eu estou com você, quando tudo parece dar errado. E Deus tem falado muito isso ao meu coração. E Deus tem trazido para mim a memória de um grande homem de Deus, que vocês sabem, no culto de quinta, eu amo a vida do apóstolo Paulo. E ele foi um homem que entendeu que Deus estava com ele em todas as circunstâncias. Se você for ler a sua Bíblia, abre sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, e eu estava conversando com o bispo Ricardo, na verdade ele me chamou a atenção esses dias, nós estávamos conversando sobre a Bíblia, e ele me trouxe esse texto, e eu achei fantástico, porque realmente a igreja precisa ter entendimento do que Paulo está falando aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Paulo está falando para a igreja de Filipenses, e ele está dizendo para aquela igreja, compartilhando, né, daquilo que ele estava passando, das lutas que ele tinha enfrentado, das dificuldades que ele tinha enfrentado, e ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
E é interessante porque a gente muitas vezes, a gente fala, né? Tem jogador de futebol que tatuou esse versículo. Tem jogador de basquete que tatuou esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente muitas vezes fala esse versículo como dizendo assim, nós somos poderosos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas o que o Paulo está falando nesse contexto não é isso. O que Paulo está falando é, eu tudo aguento naquele que me fortalece. Eu tudo dou conta. Eu dou conta de passar necessidade, eu dou conta de estar em abundância, eu dou conta de ser privado da liberdade física, como tinha acontecido com Paulo, eu dou conta de passar por crises, eu dou conta de passar por problemas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está ensinando para mim e para você, querido, é que com Deus, em qualquer circunstância à sua volta, você vai ser mais do que vencedor. Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, em outra situação, quando ele fala com a igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala também algo que, ao nosso ver, parece lógico. Ele diz assim, por isso, eu estou lendo hoje na Nova Almeida, isso, obrigada. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Gente, para você, parece normal, lógico, alguém sentir prazer, alguém dizer assim, tudo bem eu passar por perseguição? Tudo bem eu passar por provação? Tudo bem eu passar por fraqueza, por angústias? Tudo bem, é isso que Paulo está falando aqui. Ele dizia, por amor de Cristo, tudo bem. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O que Paulo está ensinando novamente para mim e para você, querido, é que muitas vezes problemas na sua vida vêm de Deus. Deus permite. E se você não entender isso, qualquer circunstância que você enfrentar, você vai entrar numa crise, você vai entrar num desespero e você vai negociar. Agora, bispa, por que Paulo tinha essa convicção? O que Paulo tinha diferente de mim e de você? Por que para Paulo era fácil, né? Era tranquilo para ele escrever aquelas cartas para as igrejas que ele tinha aberto e ele dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não tenho medo de prisão, eu não tenho medo de naufrágio, eu não tenho medo de açoite, eu sei passar necessidade e eu sei viver em abundância. O que fazia com que Paulo tivesse essa convicção, essa clareza, né? De que Deus estava com ele mesmo diante dos problemas, mesmo nas dificuldades. O que fazia de Paulo, o que Paulo tinha de diferente para que ele pudesse dizer, né? Olha, eu sinto prazer quando me perseguem. Eu sinto prazer quando eu sofro internamente, quando eu sou colocado numa situação de angústia, de fraqueza. Por quê? Porque nesse momento eu tenho a oportunidade de provar da presença gloriosa de Deus na minha vida. Querido, eu quero trazer para vocês hoje 3 motivos que Deus ministrou ao meu coração. Essa palavra Deus tem falado comigo nas madrugadas e Deus tem sido muito enfático comigo. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja que me conheça de fato e de verdade. Que a minha igreja não possa ser uma igreja de pessoas que têm relacionamento comigo, mas um relacionamento que não as faça me conhecer. E eu quero compartilhar com você 3 motivos pelos quais Paulo tinha dentro dele, e por isso ele conseguia ter essa clareza, de que problemas são de Deus, de que vitórias são de Deus, de que tudo vem de Deus. As coisas boas na nossa vida são de Deus, as coisas difíceis na nossa vida são de Deus. Se nós não estivermos na prática do pecado, meu irmão, você vai passar por situações difíceis sim, mas você precisa entender que tudo aquilo que você precisa é de Deus na tua vida. E nós precisamos, de uma vez por todas, tirar do meio da igreja essa ideia romantizada e fantasiosa de que Deus é o gênio da lâmpada.
Amém, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Primeiro motivo, querido, que Paulo tinha na vida dele, que ele conseguia ter essa clareza, era que Paulo tinha um relacionamento real com Deus. Paulo sabia de onde ele tinha sido tirado. Paulo se lembrava da religiosidade, da lama em que ele se encontrava. Ele se lembrava de todas as pessoas que ele mandou matar por falta de entendimento. Todas as pessoas que ele perseguia por falta de entendimento e clareza de quem Deus era. E quando ele tem um encontro com Jesus, vocês conhecem a história, está lá no livro de Atos, que Paulo tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica cego durante 3 dias, e Jesus pergunta para Paulo: Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Paulo se coloca diante de Deus dizendo: Jesus é o Senhor. E a partir dali, querido, a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque ele deixou de ser uma pessoa religiosa para se tornar um cristão. Ele deixou de ser alguém que batia ponto na igreja, que sabia a lei de cor, que sabia a lei, né, a Bíblia, né, a letra de cor. Ele sabia todos os versículos, ele sabia toda a lei, ele sabia toda a Torá, ele sabia todo o Antigo Testamento. Paulo era um fariseu, um religioso extremamente conhecedor da Bíblia, das leis de Deus, mas ele conhecia as leis, mas ele não conhecia o Senhor das leis. Ele conhecia aquilo que era natural, aquilo que era carnal no ponto de vista assim, que todos tinham acesso, mas ele não tinha a revelação. A revelação daquele que tinha inspirado a escrita de todas aquelas leis. Então, quando Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele muda e ele abre mão de ser um religioso e passa a ser um cristão. O que Deus tem chamado a mim e a você nesse ano de 2025, querido, é que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que é religiosidade na nossa vida. Amém? Para com isso, em nome de Jesus. Já é tão difícil a gente dar conta da nossa vida, não é, gente? Já é tão difícil a gente dar conta da nossa vida. E muitas vezes eu vejo hoje em dia, então, né, nas redes sociais, tanta gente questionando, julgando, criticando fulano de tal, pastor tal, porque tem, porque não tem. Querido, que a gente possa tomar conta da nossa vida. Amém? Que a gente possa se lembrar que a mesma Bíblia que a gente lê diz que com a mesma medida que a gente julgar os outros, a gente vai ser julgado. Amém? Que a gente possa parar de usar a Bíblia para justificar condutas que muitas vezes não são bíblicas. Que a gente possa ter um relacionamento real. Paulo foi alguém que teve um relacionamento real com Deus. E por isso, quando ele estava no naufrágio, Deus estava com ele. Quando você começa a desenvolver um relacionamento, você e Deus, querido, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Porque você passa a não depender de ninguém para você se relacionar com Deus. Você entra no teu quarto, no teu secreto, na tua intimidade, e é você e Deus. E não tem lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. Por isso o diabo faz de tudo para tirar você da presença de Deus. Ele faz de tudo para te desanimar de orar. Ele faz de tudo para desanimar você de jejuar. Ele faz de tudo para desanimar você de enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque quando ele te afasta, o inimigo te afasta da presença de Deus, meu irmão, a tua perspectiva muda. E você começa a dar valor demais aos problemas que você está enfrentando. E você começa a dar valor de menos ao Deus que você serve. Então Deus está nos chamando, de fato e de verdade, para que a gente não venha mais negociar o nosso relacionamento com Deus. Querido, não dependa de pastor, não dependa de líder, não dependa de bispo, não dependa de marido, não dependa de esposa, para você se relacionar com Deus. É você e Ele. Amém? É você e Ele. Não dependa de ninguém. Não dependa de circunstâncias. Todos os dias, com saúde ou sem saúde, com as coisas dando bem, com as coisas dando ruim. Meu irmão, Deus continua sendo Deus, Deus continua sentado no trono, Ele reina, Ele é poderoso e Ele continua ouvindo a sua voz. Portanto, fale com Ele.
Fale com ele. Que as tuas experiências, Paulo teve milhares de experiências com Jesus, mas ele não viveu a sua vida baseado nas experiências que ele tinha com Jesus. Ele viveu a sua vida baseado no relacionamento diário que ele tinha com Jesus. Eu e você, no lugar de Paulo, com certeza, querido, sem sombra de dúvida, nós não aguentaríamos nem 1/5 do que ele aguentou. Açoites, prisão, naufrágio, né? Eu já compartilhei com vocês que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir lá em Roma, no lugar onde o apóstolo Paulo ficou preso. E eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar, chorar e chorar. Porque eu nunca imaginei que alguém, naquela condição, naquele espaço físico, naquele ambiente, pudesse escrever o que Paulo escreveu e falar e ministrar o que ele ministrou. Só quando você tem, é uma coisa tão impressionante que só quem está lá que consegue discernir o que Paulo sofreu, um pouquinho do que Paulo sofreu. E ali eu só tive a oportunidade de ver um dos lugares onde ele ficou preso. Mas eu não tive a oportunidade de ver ele sendo açoitado, ele sobrevivendo a naufrágios, nada disso. Meu irmão, a grande verdade é que quando você é forte interiormente, quando você tem um relacionamento com Deus diário, você fica fortalecido em Deus. Por isso, Paulo, ele falou isso, né? Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no seu íntimo, no seu interior, porque quando você está fortalecido em Deus, você tem um relacionamento com Ele, você sabe quem Deus é, e você tem uma prática de relacionamento com Ele, meu irmão, pode tudo acontecer ao teu redor, mas você permanece confiando naquela pessoa que você está em Deus, amém? Você permanece crendo, pode todo mundo falar o contrário, mas você tem a convicção, não, meu Deus não faria isso comigo, eu sei, eu conheço, por isso Jó disse, outro religioso, que depois que teve um encontro com muitos problemas, ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém, gente? Que nós possamos entender. Jesus, quando ele disse, olha, no mundo, João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse Jesus que quer se relacionar com você. Agora, você não vai dar conta de passar por pressão. Você não vai dar conta de lidar de uma forma saudável com seus problemas. E quando eu digo saudável, eu estou falando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você não vai dar conta disso se você não tiver a dimensão da importância do seu relacionamento com Deus. Segundo motivo pelo qual Paulo conseguia lidar com os problemas, entendendo que Deus estava nos problemas. E que Deus, muitas vezes, permitia problemas para ele. Por quê, gente? Porque Paulo não via Deus como um servo. Paulo via Deus como Senhor. Nós somos, infelizmente, uma sociedade que quer tudo para agora e para si. Nós somos extremamente egoístas. Nós queremos tudo do nosso jeito. Essa é a razão de tantos divórcios acontecerem. Se não for do meu jeito, não serve para ficar comigo. Essa é a razão de tantas amizades serem desfeitas. Essa é a razão de pessoas ficarem pulando de igreja em igreja, quando não vão para o mundo. Simplesmente porque ouviram um não. Simplesmente porque a sua ideia não foi aceita, ou não foram validadas naquilo que elas consideravam que era melhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus é Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer a nossa vontade. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar batendo cabeça, sofrendo. Não é essa ideia fantasiosa de que uma vez que eu me tornei cristã, tudo aquilo que eu quero, Deus vai me dar. Porque, afinal de contas, eu sou filha de Deus. Querido, Deus tem muita prosperidade para mim e para você. Mas não existe o evangelho verdadeiro, não é feito só de bênçãos. O evangelho verdadeiro é feito de renúncia. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e
siga-me. A palavra que eu tenho para a minha vida, o versículo da minha vida é Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu vou ser com você. Quando você passar pelo fogo, as chamas não vão arder em você. Você não vai se afogar, você não vai ser queimado. Sabe por quê, querido? Porque Deus continua sendo Deus. Agora, a minha pergunta para você é: como é a sua visão de Deus? A sua visão de Deus, ela permanece a mesma quando Ele te diz sim e quando Ele te diz não? A sua visão de Deus permanece a mesma quando há silêncio no céu e aquela porta que você está batendo de repente não se abre e aquela situação que você está enfrentando de repente acontece tudo do jeito que você não espera? Como é que você reage quando as coisas acontecem fora do teu controle? Você se desespera ou você acalma o teu coração e diz: Deus continua sendo Deus na minha vida. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu creio que o meu Deus há de se levantar e o meu Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. O nosso problema é que a gente muitas vezes inverte. Quer ver um exemplo disso? Você já viu filho que manda em casa? Filho que manda em pai? Pai e mãe que fazem tudo para o filho. O filho não aceita o não do pai e da mãe. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Alguma criança assim. Essa criança vai ter saúde emocional? Ela vai ser uma criança que os amiguinhos vão querer ficar perto dela? Claro que não. Sabe por quê? Porque tudo tem que ser do jeito dela. Ela é a dona do pedaço. Ela é a senhora da casa. Nós fazemos com Deus exatamente a mesma coisa. Deus é nosso Pai. Nós estamos aqui e Deus está aqui. Mas quando a gente não se converte de fato, de verdade, sabe o que a gente faz? A gente diz que vira crente, mas a gente olha para Deus dizendo: por que o Senhor não fez isso por mim? Eu quero isso agora, eu quero casar agora, eu quero saúde agora, eu quero dinheiro agora. E quando Deus não me dá, eu faço birra, igual criança mimada, sem confiar que Deus é Deus. E que muitas vezes, tudo que uma criança precisa é que um pai diga não. É que um pai diga espera. É que um pai diga não vá por aí. E quando Deus fala conosco não vá por aí, a gente muitas vezes finge que não está escutando, só porque a gente quer que a nossa vontade seja feita, ao invés da vontade de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Paulo conseguia lidar bem com todos os problemas que ele enfrentou, com todas as dificuldades no meio do processo, as que Deus permitia, as que Deus não mandava, as que Deus queria, todas as dificuldades que Paulo sofreu até a sua morte. Ele conseguiu suportar as pressões, porque ele sabia que Deus era Deus. E ele deixava Deus ser Deus na vida dele. Você não vê em nenhuma das cartas de Paulo, Paulo reclamando, Paulo murmurando, Paulo questionando a Deus. Não! Você vê Paulo o tempo inteiro dizendo: Deus está comigo, corrigindo pessoas, se posicionando, dizendo: eu vou dar conta, o Espírito me impediu de ir, mas eu vou abrir igreja, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, eu sou um pecador, mas eu tenho a glória de Deus na minha vida. Amém, gente? Até um espinho na carne, Paulo suportou. Deus deu para ele um espinho na carne, e ele pediu a Deus para tirar dele 3 vezes. Deus não tirou. Interessante, né? Porque às vezes a gente pede para Deus algumas coisas e quando Deus não faz, a gente insiste, pede de novo e Deus não faz, e a gente insiste, pede de novo e Deus não faz, a gente entra em crise. Porque Deus não nos deu, porque Deus não nos fez. Deus não é o nosso servo, Deus precisa ser o nosso Senhor, de fato e de verdade. E que a sua confiança esteja 100% nele. Posso ouvir um amém, gente? Amém. E a última coisa que eu quero trazer para você, o último motivo. Talvez para mim esse seja o mais forte e o mais importante. Paulo dava conta de lidar com os problemas, com as crises, porque Paulo entendia
o valor da eternidade. Paulo era um homem que contemplava, ele sabia que a vida dele aqui na terra era pequena, era limitada, e o que Deus tinha para ele na eternidade era infinitamente melhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido, que eu e você possamos aprender com Paulo. Paulo não superestimava os problemas e nem subestimava os problemas. Ele dava para os problemas, para as crises, para as dores, para as dificuldades, a dimensão que elas deveriam ter, aos pés da cruz. Ele colocava diante da cruz de Cristo. Até quando pessoas se levantavam contra ele, ele colocava, teve uns abençoados, para dizer o contrário, né? Himeneu e Alexandre, se eu não me engano, que ele entregou para Satanás. Ele tinha tanta ousadia, que ele falou, Satanás toma conta de vocês agora, porque vocês não querem me ouvir? Não vou perder meu tempo com vocês, não. Paulo tinha entendimento de que era um senso de urgência. Deus me tirou do lamaçal, Deus me deu uma oportunidade em Jesus Cristo, por isso ele diz, eu sofro angústia, me alegro nas angústias e na perseguição, por amor de Cristo. Paulo tinha entendimento do valor da cruz do Calvário, querido. E nós lidamos com a cruz do Calvário como se fosse nada, muitas vezes, como se fosse algo natural, como se fosse qualquer... Não foi nada demais, querido, foi tudo. A cruz do Calvário selou vida e morte, selou a eternidade para mim e para você. Sem a cruz do Calvário, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, mas em Jesus Cristo, no derramamento do sangue dele na cruz do Calvário, nós fomos aproximados em Cristo Jesus. Nós fomos aproximados nele. Amém? Então nós precisamos valorizar isso. O problema é que nós valorizamos muito mais as crises e as dificuldades, as doenças, as dores, do que a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você que os seus problemas não sejam importantes, não é isso. Eu tenho problema e você tem os seus. E cada um tem uns que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis, tem outros que são quase insuportáveis. Mas uma coisa você precisa ter clareza. Se Deus permitiu, querido, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. E aí Ele vai ser glorificado na sua vida com isso. Ele vai ser glorificado. Problemas vêm sim de Deus. Para quê, bispa? Para nos trazer uma nova revelação dele, como Jó teve. Antes dos problemas, Jó era medroso, religioso, julgador. Depois que Jó passa por todo o perrengue que ele passa, meu irmão, ele se tornou um homem de verdade. Um homem que conhecia Deus, um homem que tinha revelação de Deus. Tudo aquilo que eu e você enfrentamos nas nossas vidas, Deus usa a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entenda isso. Pare. O que Deus está falando para mim e para você hoje aqui é tempo de nós pararmos de fugir do problema, dando para ele, ou fugir, ou ficar paralisado porque acha que ele é maior do que Deus. Não, nenhum problema que você tem enfrentado é maior do que Deus na sua vida, meu irmão. Ninguém, nada. Paulo em 2 Coríntios, eu quero fechar com esse texto, capítulo 4, versículo 17 e 18. Paulo tinha tanto entendimento sobre a eternidade, o valor da eternidade, que ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala para a pessoa que está do seu lado assim, vai passar. Dá um sorriso para ele. Fala assim, vai passar. Seja o que você estiver passando, vai passar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Adoro isso aqui, gente. Olha que coisa. Acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! E eu quero fechar essa palavra com uma ministração sobre sua vida, que o Espírito Santo falou comigo nesses dias.
ele falou para mim assim, de uma maneira muito clara. Ele falou: Roberta, não é porque as pessoas estão passando por problemas que eu as abandonei. O grande problema, gente, é que nós, muitas vezes, sofremos na nossa vida, né, experiências de abandono, experiências de ausência. E quando a gente está numa situação difícil, num beco sem saída, ou num deserto, a primeira emoção que vem na nossa vida é justamente essa: Deus me abandonou, eu estou sozinha. Quantas vezes eu já escutei isso em gabinete? Pessoas dizendo: eu me sinto sozinha, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus não está comigo, parece que eu estou fazendo e nada acontece. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você possamos aprender com o apóstolo Paulo. Deus nunca vai te abandonar. Não é pelo fato de você estar enfrentando dias difíceis que Deus não está com você. Pelo contrário, os dias difíceis são os melhores dias para você ter uma revelação nova de Deus. Os dias difíceis são os melhores dias para você conhecer uma face de Deus que você não conhecia antes. Para você poder se relacionar com Ele e dizer: Deus, olha, tudo que eu tentei, tudo que eu imaginava, nada deu certo. Só o Senhor na minha vida, amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu creio que esse ano Deus tem uma unção de cura para nós, mas uma unção profética. É chegado o tempo de nós vivermos um cristianismo mais profundo, um cristianismo mais intenso, um cristianismo menos dependente de pessoas, de circunstâncias e totalmente dependente de Deus. Deus está com você nos dias bons e Deus está com você nos dias maus. Essa palavra é importante para a sua vida, querido, porque todos nós passamos por dias maus. E a maneira como você reage aos dias maus vai determinar se você vai estar mais perto ou mais longe de Deus. Entenda de uma vez por todas: Deus está nos problemas. Ele está com você. Mesmo que você esteja passando todas as dificuldades que um dia você disse: eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Deus está com você. Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você. Nós vamos cantar uma canção. Deixa Deus falar com você. Talvez se você tem vivido dias desanimado, abatido, fazendo tantas perguntas para Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Eu quero te convidar, querido, a entregar todas as tuas preocupações para Deus. Confia em Deus. Confia que eu e você sejamos como Paulo, que confiava tanto em Deus, que conseguiu suportar todas as dificuldades na sua vida. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Cante essa canção, querido. Também sei que nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Oh, Jesus. também sei que nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que esses sejam dias onde você possa aprender a confiar e a descansar em Deus. Que você possa, no meio de toda e qualquer circunstância à sua volta, por pior ou por melhor que esteja, que você possa se lembrar de que mais importante do que qualquer circunstância é a presença de Deus na sua vida. E que eu e você possamos ter a mesma segurança que Paulo tinha em Cristo, a ponto dele dizer: tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Que eu e você possamos viver o ano de 2025 convictos de que nós temos em Cristo Jesus, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é tudo o que nós precisamos para conseguirmos suportar as dificuldades, para vencer os obstáculos e para desenvolver a nossa salvação cada vez mais na presença desse Deus. Amém? Eu quero fazer uma última oração por você hoje. Talvez você tenha vindo aqui hoje, nessa noite, pela primeira vez, e você não tomou a maior e mais importante decisão na sua vida, que é a decisão de entregar sua vida para Jesus. Não há eternidade longe de Deus. Só existe céu, só existe eternidade com Deus, querido, quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei por onde você tem passado, eu não sei quais têm sido as suas escolhas, mas eu posso te garantir que a mais importante escolha que um homem e uma mulher de Deus podem fazer é a escolha por Cristo. E eu quero te convidar nessa noite, você que diz: não, eu cansei de viver para mim mesmo, eu cansei de tentar fazer as coisas do meu jeito, eu quero aprender a confiar em Deus, eu quero entregar a minha vida para Ele, eu quero viver por Ele e com Ele e para Ele. Coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga: em nome de Jesus, nessa noite, eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu te peço, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, que a partir de hoje eu possa viver a eternidade junto de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração e está no online, coloque seu nome no chat para que a gente possa entrar em contato com você. Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão, eu quero orar por você, te abençoar. Amém, amém. Você que está perto dessas pessoas, que faz parte da Sara Freguesia, dá um abraço nelas. Vocês são muito bem-vindas, viu? Deus abençoe vocês de uma maneira sobrenatural. Olha, um dia eu fiz essa oração e minha vida nunca mais foi a mesma. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer isso na vida de vocês. Nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma. Sejam muito bem-vindas à família Sara Freguesia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora, querido, para a gente terminar esse culto,
Dá a mão para esse querido que está perto de você. Aleluia. Segura com força a mão dele e fala assim: esse é o seu ano. Está preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Amém, gente? Opa! Deus tem muito, 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 muito mais para nós. E que quanto mais o que Deus tem falado comigo de uma forma muito profética nesses dias à medida que nós nos preparamos para conhecer Deus, à medida que nós nos aproximamos cada vez mais diante de Deus, na presença dEle, meu irmão, grandes coisas Deus tem para nós. Grandes coisas Deus tem em nosso favor. Porque o nosso Deus não é um Deus só de problemas. Ele é um Deus que permite problemas, mas Ele é um Deus que traz solução. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, o consolo, a comunhão, a presença doce do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que você vá para a sua casa debaixo de bênção, debaixo de paz. Que a bênção do Deus vivo e poderoso te alcance. Que você tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Que amanhã nós possamos estar aqui juntos, reunidos, numa noite de adoração, numa noite profética, numa noite sobrenatural, buscando intensamente a presença de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Vai com Deus, vai em paz, em nome de Jesus. Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas, não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.